E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Novo Éon. Eu sou Vanberto Rossi e nós vamos hoje dar continuidade ao nosso ciclo de vídeos sobre o sagrado masculino. Sejam muito bem-vindos. Se você é inscrito no nosso canal, bem-vindo de volta. Se você é novo ou nova por aqui, seja bem-vindo. Não esquece de ativar o sininho para você receber notificação de conteúdo toda vez que a gente publicar. Então vamos para a nossa conversa para o segundo arquétipo do sagrado masculino, que é o marido. Muito bem, galera, quero dizer para vocês que falar do sagrado masculino é algo assim muito importante, muito interessante, né? Mas mais importante do que isso é que você que chegou até aqui, e se você chegou até aqui não é por acaso, você foi trazido ou trazida até aqui movida aí pelas suas espiritualidades que indicaram para você esse caminho. Então aproveite essa oportunidade, assista os outros vídeos do nosso canal, curte, compartilhe, que é muito importante a gente estabelecer essa corrente, né? Mas eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante, que assim, não faz sentido a gente falar do sagrado masculino e do sagrado feminino se vocês não fizerem um exercício de aproximação dos dois. É preciso que a gente una essas duas forças, masculino e feminino. Porque a ideia é essa, né? A ideia é a gente criar aqui união, é a gente criar aqui, sabe, uma forma de pensamento que ela seja diferente dessas coisas que estão colocadas aí e que acaba tirando a gente do foco muitas vezes, certo? Então é muito importante isso, faça esse exercício. Se você não assistiu o ciclo de vídeos sobre o sagrado feminino, não vai me perder tempo. Vai lá e assiste aqueles vídeos, porque vai fazer toda a diferença na sua compreensão, inclusive do sagrado masculino, certo? Então o objetivo aqui é a gente pensar fora dessa caixinha, que é esse mundo que a gente vive aqui, essa sociedade que a gente vive aqui, machista, patriarcal, egoísta, egocêntrica, né, onde a gente é obrigado o tempo todo a estar aí, né, servindo aos outros sem nem saber porquê. Ontem mesmo à noite eu estava pensando sobre isso, sabe, a gente passa muitas vezes uma vida inteira deixando 1/3 ou mais da nossa vida para o trabalho, e aí a gente vai embora e nem sabe o que a gente ajudou a produzir. A gente fica com uma parcela tão pequena daquilo que a gente produz, né, da riqueza que a gente produz, fica uma parcela tão pequena pra gente. Será que vale a pena, né, ficar aí se matando, né? Eu acho que é um momento, nós estamos passando por um momento aqui no planeta Terra de revisão. Então reveja isso. E aproveite e reveja seus conceitos também sobre masculino e feminino. Isso é muito importante. Então é nesse sentido que vem a nossa contribuição aqui. Então é ajudar você a rever os seus conceitos sobre masculino e feminino. Ao mesmo tempo, é permitir você compreender a importância dessas duas energias trabalharem juntas. Elas não são opostas no sentido de inimizade, né? No sentido aí de adversário. Elas são opostas no sentido de serem complementares. Então o que falta em uma, a outra tem, e vice-versa, né? Então feminino e masculino se complementam. Se complementam de que maneira? Na natureza ao nosso redor, se complementam no nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito. Se você pende mais para um lado ou para o outro, fica faltando alguma coisa. Você vira aí uma pessoa superficial. Com o passar do tempo, você mesmo vai achar que as suas ideias, elas não têm um lastro, né? Não têm uma solidez. E outras pessoas vão perceber isso também e vão começar a cobrar isso de você. E aí você vai entrar, né, numa situação muito complicada se você ainda vive naquela lógica assim, eu penso uma coisa, eu falo outra e ajo completamente diferente do que eu penso, do que eu falo, né? Isso é fragmentação. Já foi a época dos seres fragmentados. Agora a gente precisa reunir, né, os caquinhos que compõem o nosso ser para a gente descobrir a divindade que habita dentro da gente.
Essa é a nossa missão na Era de Aquário. E a gente tem aí 3.000 anos para fazer isso. Mas o quanto antes, melhor. Porque o quanto antes você fizer, menos encarnações você vai ter aqui. E mais rápido você pode ir embora e visitar lugares onde as coisas não são tão difíceis como aqui no planeta Terra, que ainda é um planeta de expiação. Bom, feito esse preâmbulo, vamos então falar aqui do segundo arquétipo do sagrado masculino, que é o marido. Bom, o que significa ser marido, esotericamente falando? O marido ele é o complemento da esposa, né? Do sagrado, pensando aqui em mais um arquétipo que nós não conversamos, né? Mas é mais um arquétipo do sagrado feminino, que é a esposa. O marido ele é a energia correspondente, só que do lado masculino. Mas o marido ele tem um lance que ele é mais... o que mais nos interessa é a sua característica, né? A sua energia, vamos colocar assim, de proteção. Então perceba que o primeiro arquétipo que a gente conversou, que é o caçador, o caçador é alguém que está em busca de alguma coisa. Ele está vagando. Mas não é um vagar assim, aleatório. É um vagar com um planejamento prévio. Nós falamos da ideia de estratégia. Então, a partir do momento que o caçador ou o conquistador também serve para esse arquétipo, né? Caçador barra conquistador. A partir do momento que a gente, sendo homem ou mulher, conquista algo, então aí a gente vai proteger esse algo. Esse algo pode ser um emprego, pode ser um relacionamento, esse algo pode ser uma casa, um apartamento, um bicho de estimação, um título acadêmico, não importa. Um site na internet que a gente conseguiu fazer, um vídeo que a gente conseguiu gravar e postar, não importa. A gente vai trabalhar no sentido de proteger. E a gente também vai trabalhar a energia do provimento. Então, ó, primeira coisa, proteção. A energia do marido, do arquétipo do marido, é uma energia de proteção, de acolhimento. Tem também o lance do provimento, que é o quê? Manter essa conquista. É preciso alimentar essa conquista. Então, não é que na energia feminina isso não existe, é que na energia masculina isso é direcionado àquilo que o homem tem como uma das suas características fundamentais, que é a força. Então, a força masculina bem empregada, ela vai gerar proteção. Ela vai gerar um escudo ao redor daquilo que a gente conquistou, que a gente ama e que a gente quer manter. E o provimento é o quê? É manter um fluxo contínuo de alimento, de nutrição disso que nós conquistamos, seja o que for que tenhamos conquistado, lá com a energia do arquétipo do caçador ou do conquistador. Então o marido não é só o companheiro da mulher, ele é algo mais do que isso. Que nós estamos falando, lembrando sempre, né? Estamos falando aqui de arquétipos. Então eu estou pensando no tipo puro. Pode ser que você, ao fazer análise da realidade, você fala assim, mas Humberto, eu não vou encontrar nunca nenhum homem ou mulher que tem essa energia pura. É claro que não. E aí eu volto lá no início do nosso vídeo. Faça o exercício de sempre unir as duas energias, masculino e feminino em você. Senão vai ficar um vácuo, um gap aí, né? E aí isso pode prejudicar a sua forma de compreender essas energias. Portanto, ser um marido implica o quê? Ter a consciência, que é uma consciência antes de tudo espiritual, de que é preciso proteger algo e manter esse algo de alguma forma. Fazendo isso, o homem ou mulher, né, também pode se desenvolver essa energia nas mulheres, mas é claro, né, assim como os arquétipos femininos, os arquétipos masculinos eles são mais fortes, né, eles agem de uma maneira mais precisa nos homens,
a gente se sente responsável por aquilo que a gente conquistou. E que de fato é isso mesmo. Vocês devem se lembrar de uma história muito, muito famosa e muito, muito maravilhosa, escrita por Antoine de Saint-Exupéry, que é O Pequeno Príncipe, que recentemente foi muito mal e porcamente usada por um advogado aí, lá nos julgamentos, né, na tribuna do Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos acontecimentos lá do 8 de janeiro, aqui de 2023, né? Aí subiu um advogadinho de bosta lá, né, formado aí, sei lá, por ChatGPT, provavelmente, né, e diante lá do Xandão, né, do Alexandre de Moraes, o cara vai lá e me solta uma dessa, né? Confunde a obra clássica da política, O Príncipe, do Nicolau Maquiavel, com O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Meu Deus, ambos se reviraram, né, os seus restos mortais causaram algum terremoto aí, porque são duas coisas que não têm absolutamente nada a ver. Mas voltando ao que eu estava querendo dizer para vocês, né? Então, a fábula de Antoine de Saint-Exupéry, que é O Pequeno Príncipe. Qual é a máxima, a fala clássica? Tu és totalmente responsável por todo aquele que te cativas. Eu iria além. Nós somos responsáveis por tudo que nós cativamos. Seres, humanos, animais e objetos também. Conquistas, né? Todas as conquistas que a gente tem na vida, que a gente faz na vida. A partir do momento que a gente se alinha com essa conquista, nós passamos a ter um vínculo de responsabilidade com essa conquista. É muito importante a gente ter essa consciência. Então a consciência da responsabilidade, ela vem da energia masculina. Não estou dizendo que a energia masculina, né, ela é melhor do que a feminina, porque tem esse lance mais ou menos intrínseco de responsabilidade. Não. É apenas que toda vez que nós agimos dessa forma, que a gente age com responsabilidade, é o nosso lado masculino que está ali nos chamando a atenção para algo que deve ser cuidado, para algo que deve ser protegido na nossa vida, independente do que for. Portanto, né, são três coisas que se coadunam aqui na nossa encarnação a partir do momento que a gente se alinha com essa energia masculina. Então eu tenho a conquista, proteção, nutrição, né, provimento dessa conquista, e a responsabilidade, o senso de responsabilidade com essa conquista. Isso opera tanto no plano individual quanto no coletivo. Quer ver um exemplo? Nós demoramos milênios, eu vou repetir, nós demoramos milênios para conquistarmos a nossa liberdade. Então, se a gente comparar o sistema que a gente vive hoje com o sistema que viviam os nossos antepassados, especialmente os nossos antepassados mais antigos, você vai perceber que a nossa vida, ela é uma vida que ela tem certas liberdades que não existiam no passado. Isso foi uma conquista. Então, olha aí, né? O coletivo, a coletividade, agindo dentro da energia masculina de conquistar uma coisa importante como o nosso senso e a nossa prática de liberdade. Pois muito bem. O que vem imediatamente na sequência? Nós precisamos o tempo todo cuidar dessa liberdade, senão a gente perde ela. Quer dizer, vira e mexe, quem estuda história sabe muito bem disso, né? Você não precisa ser historiador para estudar história, tá? Você não precisa ser estudante de história para estudar história, tá bom? Qualquer ser humano que minimamente pensa pode estudar história, e eu acho até que deve estudar história. Quando você estuda história, você vê que é exatamente isso. Desde o momento em que nós descobrimos que a liberdade ela existe e a gente pode vivenciá-la, então a gente trava luta atrás de luta para manter essa liberdade viva.
para não perdê-la. Vira e mexe aparece aí um sistema autoritário ameaçando essa liberdade. E o sistema autoritário ele dura aí bastante tempo, né? A história mostra aí que dura aí 10, 15, 20, 30, 40, 100 anos. Mas depois desse período, sempre existe uma luta para reconquistar a liberdade perdida. Porque é algo que a gente não demorou muito, foi muito sofrido para a humanidade conquistar a sua liberdade. A gente não pode perder. Então percebe como é que esse arquétipo, ele não age exatamente na nossa vida individual. Ele age, e não somente, né? Não exatamente, não somente na nossa vida individual, mas também em toda a coletividade. Isso funciona também para os arquétipos femininos, tá? Do sagrado feminino. Não é só para os arquétipos do sagrado masculino. Tudo isso, né, tem uma dimensão individual, que portanto diz respeito a nós, mas tem também uma dimensão coletiva, que diz respeito ao todo. É aquele velho conjunto de perguntas que eu sempre trago aqui para vocês sempre que possível. Quer dizer, por que nesta cidade, neste estado, neste país, neste planeta, neste sistema solar, nesta galáxia, por que eu estou aqui e não em qualquer outra parte do universo? Não é fruto de ações aleatórias. Existe um encadeamento de acontecimentos que nos trouxe até aqui neste momento, né? Então, fazer essas perguntas sempre que possível é importante para a gente se situar. Porque aqui, veja bem, nós estamos falando de arquétipo masculino e feminino, só que nós estamos aqui no planeta Terra. Será que se existisse, vamos supor que vamos dar uma viajadinha aqui um pouco, né? Que eu acho que é legal a gente dar umas viajadas. Será que se a gente, ao invés do planeta Terra, a gente vivesse em Vênus, será que seria assim? Deste jeito? Exatamente? Ou qualquer outro planeta dos inúmeros sistemas solares que existem por aí? Não. Isso que nós vivemos aqui é particular deste lugar. Por isso que é bom a gente entender isso aqui. Como isso aqui funciona. Qual é a nossa relação com este mundo? Então, esse nosso trabalho de falar de sagrado masculino e de sagrado feminino tem um objetivo muito sério, que é o quê? Situar a gente dentro do contexto da criação. Que lugar eu ocupo? Onde eu estou? O que isso implica? Bom, então agora você já sabe, né? Dentro da energia masculina, nós temos aqui duas situações já. Conquistador ou caçador e marido, esposo. Aquele que cuida, aquele que protege, aquele que provê e aquele que se responsabiliza pelo que faz. Né? Tem muita gente que acha que ser homem é dar demonstração gratuita e de força. Pois então, isso neste exato momento está totalmente quebrado, rompido. Dar demonstração de força é, na verdade, você se responsabilizar por aquilo que você faz. Se responsabilizar por tudo aquilo que você cativa nessa vida. Por tudo aquilo que, portanto, você conquista. Legal, né? Bom, espero ter contribuído aí mais um pouquinho para a sua jornada. Se você ficou com alguma dúvida, ou se você quiser fazer algum comentário, escreve aqui, vai ser muito bem-vindo, eu vou respondendo na medida do possível. E por hoje a gente fica por aqui, né? E aí, de novo, a partir dessa nossa conversa, vai fazendo esse exercício de autorreflexão, tá? Na semana que vem, então, a gente volta com o terceiro arquétipo do sagrado masculino. Espero vocês. Um grande beijo, muito obrigado por estarem aqui, né, compartilharem esse momento. Esteja você onde estiver, seja que horário for, não importa. O que importa é que nós estamos juntos. E até mais. Até lá. Tchau.